Olá, meus amados irmãos. Olá, minhas amadas irmãs. Bom dia. A paz do Senhor. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, nessa manhã de sábado, eis-me aqui para entregar as boas novas do Senhor para a sua vida. Uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de prosperidade, de alegria. Meus amados, muitas vezes nós somos humilhados, muitas vezes maltratados, ninguém dá nada pela gente, muitas vezes olham assim pra gente e é a mesma coisa de nada, sabe? Um dejeto que se encontra no fundo do poço, jogado. Mas, meus irmãos, eu quero falar para os irmãos nessa manhã, eu quero dizer para os irmãos dessa manhã que você não deve, meus irmãos, olhar para o que o homem faz, para o que o homem pense de você. Olhe sempre para aonde vem o nosso socorro. Olhe sempre para Jesus. Meus irmãos, a história que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã se encontra em Esther, no capítulo 6, que fala sobre Mardoqueu. Assim diz a palavra do Senhor. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registros das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da roupa, que tinham procurado lançar a mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa alguma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem que cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu rei. Então Amã disse no seu coração: de quem se agrada o rei para lhe fazer honras mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vista delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. E levem-no a cavalo pelas ruas das cidades, e apregoai-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrá-lo.
Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma, veste o cavalo como disseste, e fazes assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrá-lo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus amados, essa história é uma história que nos fortalece a nossa fé. É uma história que nos tira aquele sentimento de desprezo, aquele sentimento de humilhação, a qual os nobres, a qual os mais poderosos nos condena. Hoje em dia, meus irmãos, a gente passa, por exemplo, debaixo de um viaduto, ali se encontra pessoas jogadas, sendo usadas pelo inimigo, destruindo as suas próprias vidas, sendo humilhadas pelo próximo, sendo humilhada por aquele que se diz ter algo a mais. Meus irmãos, mas a Bíblia nos relata de que a riqueza, o poder não nos levará ao reino dos céus, não nos garante a salvação. Para sermos salvos, precisamos nos redimir, precisamos cair, precisamos estar no chão para que o reino de Deus, o Senhor, cresça e apareça. Precisamos levar o evangelho a toda criatura. Precisamos engrandecer o santo nome do Senhor. Precisamos nos diminuir. Meus irmãos, nada somos, nada seremos sem a graça de Deus em nossas vidas, sem a graça do Espírito Santo sobre nossas vidas. Meus irmãos, é por isso que não podemos jamais, meus amados irmãos, humilhar aquele que já está humilhado, aquele que já está massacrado pelas forças do inimigo. Não, temos que estender as mãos. Jesus estendia a mão para todos. Jesus socorria, levava a palavra de conforto, palavra de ânimo, de esperança a todos. Ele não tinha extinção, ele não extinguia gente, ele fazia a obra. E ele fala na sua palavra de que temos que segui-lo, temos que imitá-lo, temos que ser luz na vida daqueles que se encontram na escuridão. Meus irmãos, a história de Mardoqueu se reverteu. Amã queria enforcá-lo. Não sabemos por qual motivo Amã queria enforcá-lo. Mas sabemos, meus irmãos, que o feitiço se tornou contra o feiticeiro. Naamã já tinha preparado ali a forca. Amã já tinha preparado a forca. Já tinha tudo preparado para que o rei Assuero desse a ordem para enforcar aquele pobre homem Mardoqueu. Mas Deus é justo. Deus é justiça. Deus jamais iria permitir que esse homem fosse enforcado, porque
no coração de Mardoqueu tinha amor. Vejamos só que o rei teve um sono. Ele fugiu do sono, né? E mandou trazer os livros de crônicas, a qual se encontrava lá o nome de Mardoqueu, que tinha denunciado os camareiros que procurava lançar mão do rei. Ou seja, o Mardoqueu, ele fez bem, uma ação de bem. E o rei Assuero reconheceu, e o rei perguntou o que fizeram por Mardoqueu, por esse ato que ele cometeu de ato tão precioso, a fé, a honestidade. Mas Mardoqueu estava prestes a morrer. Amã queria sua morte. Amã queria ter honras, igualar o rei. Meus irmãos, que possamos colocar na nossa mente, no nosso coração, que ninguém se iguala a Deus. Deus é inigualável. Sabe por quê, meus irmãos? Nós somos pecadores. E Deus, Ele é puro. Nós podemos, meus irmãos, imitá-lo com perfeição. Como, meu irmão Carlos? Falando do seu amor a toda criatura, levando a sua palavra, amando o próximo como a si mesmo. Ei, eu não sei, meu irmão, o que se passa na sua vida. Eu não sei o que acontece, qual é a nuvem que está passando, qual é o deserto que o irmão esteja passando. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus vai te honrar. Deus vai te vestir com as melhores vestes. Deus vai te coroar, porque você é filho dele, porque ele te ama, porque ele quer o melhor para os seus filhos, porque ele quer que você esteja ao lado dele lá na eternidade. Aleluias. Arabacei, alabantoiabás. Ei! Não se preocupe com Ramãs na vida. Não se preocupe com muitos Amãs que temos em nossos caminhos. Não se preocupe. Creia em Deus. Busque esse Deus. E o melhor Ele fará por nós, meus amados. Glória a Deus. Veja só. Amã queria tantos privilégios, queria tanta glória, tanta honra. E acabou, meu irmão, na história que Esther a denunciou Amã para o rei Assuero. E aquela forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu serviu para a sua própria morte. Então, meus irmãos, isso também nos faz refletir, nos faz lembrar de que tudo que fazemos nessa terra, meu irmão, volta para nós. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. Se eu plantar ingratidão, eu vou colher ingratidão. Se eu plantar morte, eu vou colher morte. Mas se eu plantar fé, misericórdia, amor, ei, vai vir em porção dobrada. Vai retornar para a sua vida em porção dobrada. Aleluias! Esse Deus é tremendo, meu irmão. Esse Deus é lindo.
Olha, tenta se imaginar você no lugar de Mardoqueu, na porta do palácio, ali, sendo humilhado, ninguém dá a mínima por você, porque você era simplesmente serve um Deus verdadeiro. Glória a Deus. Meus amados, eu me ponho no lugar desse homem, o quanto ele não sofreu, o quanto ele não foi humilhado, o quanto ele não foi massacrado na mão de Amã e de muitos outros, né? A Bíblia está falando de Amã, mas eu creio, meu irmão, eu tenho certeza de que não era só Amã, porque hoje em dia, meu irmão, é assim. Eu tenho um exemplo clássico e básico de hoje em dia. Quando um prefeito, um vereador, um presidente estão em tempo de eleição, eles aparecem na sua porta, ele te abraça, dá beijo no rosto e te bajula e aquela coisa toda. Aí passa a eleição, ele é eleito, o prefeito é eleito. Vá tentar falar com o prefeito. Você vai na prefeitura tentar falar com o prefeito. Vê se você consegue falar com o prefeito. Você fica ali na porta. Você é humilhado. Tem vários processos. Você pode até conseguir falar com ele, mas tem um processo doloroso para você chegar até ele. Um presidente, então, meu irmão, aí você não chega perto mesmo. Aí é segurança para todos os lados, é coisa e tal, é carro blindado, é um monte, sabe? Você não chega, você não consegue, você é humilhado, você é massacrado. Essa é a realidade do passado de Mardoqueu e a realidade ainda hoje, meu irmão. Mas nós temos um rei, nós temos um rei poderoso, um rei misericordioso, Deus, que as portas do seu palácio estão sempre abertas para mim, para você, para todos aqueles que aceitam. E outra, ele bate na porta, meu irmão. O rei chamado Deus, ele vem até a sua porta, ele bate. Eita glória, aleluias. Ele não força, ele não insiste. Ele bate. Se você abrir a porta e deixá-lo ele entrar, meus irmãos, ele vai entrar. Ele vai cear contigo. Ele vai fazer maravilhas. Ele vai transformar sua vida. Glória a Deus, porque esse é um Deus, é um rei cheio de amor e misericórdia no coração. Meus irmãos, o rei Assuero era um rei de fé. Por isso que ele deu essas honras a esse humilde homem, Mardoqueu. Meus irmãos, que possamos nessa manhã, com essa palavra poderosa, afastar de nossas vidas muitos Amãs que tentam se aproximar de nós, tentam se aproximar unicamente, meu irmão, para fazer forcas, armadilhas, para te enforcar, para te matar. Amém, meu irmão? Guarda essa mensagem no seu coração. O único ao qual devemos crer e confiar
é Deus, Jesus e o Espírito Santo, a qual os três se unem para nos guiar, nos fortalecer, nos guardar e nos conceder as melhores bênçãos, a qual eu e vocês somos merecedores. Meus irmãos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa manhã de sábado. Que esse final de semana se inicia com essa palavra poderosa, que a gente venha guardar essa mensagem no nosso coração, que a gente venha, meus irmãos, meditar nessa palavra poderosa, que é a Bíblia Sagrada, que é a história de Jesus, que é as bênçãos a qual o Senhor tem para nos conceder. Ele já nos concede tantas bênçãos. Olha o sopro de vida pela manhã, o grito de vitória ao findar do dia. Eita glória, saúde, alegria, paz, prosperidade. Quantas bênçãos o Senhor nos concede. E muitas vezes não somos gratos. Muitas vezes não somos gratos. Mas, meus irmãos, que possamos ser gratos. Que possamos fazer o que Deus nos ordena. Podemos mostrar para Deus gratidão. O rei Assuero, ele mostrou gratidão a Mardoqueu, porque Mardoqueu tinha alertado o rei de pessoas que estavam ali para prejudicá-lo, né? E o rei Assuero, ele se alegrou. E é isso que acontece em nossas vidas, meus irmãos. Se eu e você continuarmos crendo nesse Deus, continuarmos fazendo a obra do Senhor, meditando, jejuando, orando, intercedendo pelo próximo, amando o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos, eu garanto a você, meu irmão, ele vai se alegrar, ele vai se agradar, ele vai nos abraçar, e ele vai ter prazer em derramar chuvas de bênçãos em nossas vidas. Amém, meus amados? Guarde essa mensagem no seu coração. Creia nesse Deus. Amém? Meus amados? E essa palavra, ela nos fortalece. Essa palavra nos alegra. Então, meus irmãos, tudo que edifica as nossas vidas, tudo que nos faz bem, tudo que nos leva à face do Senhor, tem que ser compartilhada, meu irmão. Tem que ser compartilhada. Então, você se inscreve no nosso canal, no meu canal, Carlos Servo de Cristo. Vai lá, se inscreve lá. Aí você vai acionar o sininho de notificação. Vai acionar lá a opção todas. E vai deixar o seu like. Amém, meu irmão? Aí você vai compartilhar para os seus amigos, para os seus irmãos, seus familiares. Você vai compartilhar no seu grupo de WhatsApp, de Facebook. Amém? Vai compartilhar, meu irmão. Sabe por quê? Porque você vai estar fazendo a obra do Senhor. Você vai estar executando a ordem que o Senhor deixou, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Faça essa obra. Vamos crescer nessa obra. Meu canal vem crescendo a cada dia. Cada dia é 1, é 2 seguidores. Cada dia vem seguindo. Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela edifica, ela salva, ela cura. Então, não é à toa, não é por acaso, meu irmão, que Deus me colocou no meu coração esse desejo, essa vontade e essa força de fazer esse trabalho que eu faço há quase 2 anos. Esse lindo trabalho, a qual vem resgatando vidas, salvando almas, vem salvando vidas, resgatando almas perdidas. Meus irmãos,
Essa obra é tremenda. E eu preciso de vocês. Preciso que vocês se inscrevam, que vocês deixem o seu like para essa obra continuar crescendo, para essa obra continuar salvando vidas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Que Deus conceda um final de semana poderoso na vida de vocês. Que vocês venham ter saúde, paz. Que vocês venham ter sabedoria, entendimento, discernimento da palavra do Senhor. Que vocês venham fazer a obra do Senhor e cada vez mais, com mais alegria. Amém? E que Deus venha encher suas vidas de bênçãos sem medidas em todas as áreas de suas vidas. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.